tarde, boa noite, não sei qual hora que você está assistindo esse vídeo, mas hoje eu quero trazer uma palavra para o teu coração que fica lá em João, no capítulo 14, no versículo 27, diz assim, ó: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, e nem tenham medo. Sabe? Aqui a gente aprende uma coisa. Que o mundo, ele também pode nos oferecer paz. Só que a paz que o mundo oferece não é a mesma que o Senhor Jesus oferece. Veja que Jesus diz: a paz que eu deixo com vocês, eu não deixo da maneira que o mundo deixa, eu não dou da maneira que o mundo dá. Né? E eu queria que você refletisse sobre a tua vida. Essa paz que você tem, quem é que está te dando? É o mundo ou é o Senhor Jesus? E como você sabe distinguir uma da outra? Sabe como? O mundo, a paz que o mundo oferece, ela é uma paz que você pode comprá-la, vamos assim dizer, né? Sabe? Quando uma pessoa está com problemas, principalmente em seu lar, pode ser no serviço, não importa. Quando uma pessoa ela tem problemas, no começo ela vai guardando, ela vai suportando, mas chega um momento em que ela não aguenta mais e ela começa a buscar a paz do mundo. Ela começa a fumar, ela começa a beber, começa a usar drogas. E quando ela faz essas coisas, o problema some por um momento, né? Ela tem um alívio no seu coração. Mas e depois que o efeito passa? O problema está resolvido? Não, né? Na verdade, vem vira uma bola de neve, vem mais problema um atrás do outro. Eu já soube de casos de homens que eles não conseguiam se desabafar com as suas esposas, homens que não conseguem se abrir com as suas mulheres, e eles vão ao bordel e pagam a hora com aquela garota de programa, com aquela mulher. Eles pagam a hora somente para desabafar, aliviar aquilo que está dentro do coração. Já soube de vários casos assim. Então veja que a paz que o mundo oferece, ela é uma paz ao qual você a compra com dinheiro, mas ela não resolve o teu problema. A paz que o mundo oferece. E a paz que o Senhor Jesus oferece, ela é totalmente diferente. A paz que o Senhor Jesus oferece, ela é conquistada com intimidade com Ele, através de jejum, oração, busca, né? Através de conhecer a palavra. Essa é a paz que Ele oferece. Fui pesquisar o significado da palavra paz. O significado da palavra paz, um dos significados, né, é a ausência de problemas, a ausência de violência, são os significados. E veja que quando o mundo te oferece a paz, por um momento você fica livre daquele problema, porque você começa a pensar em outras coisas e se esquece, né? Dá aquele alívio. Mas quando passa o efeito, você volta em si e aquele problema continua lá. Já a paz que o Senhor Jesus oferece é
é uma paz de espírito, é uma paz a qual você vai saber lidar, você vai continuar consciente, você vai continuar a lição, você vai continuar sabendo, convicto de que aquele problema está ali, mas você vai entregar na mão do Senhor e você vai orar. E assim como diz na palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o caminho é o que? O caminho é a direção. Ele vai te dar direção, Ele vai te ensinar, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar a solucionar os problemas da melhor maneira. E eu acho interessante aqui nesse verso, que no final ele diz assim, ó, não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Sabe? É interessante que ele fala assim, ó, eu vou dar a paz para vocês. Mas logo depois ele fala assim, mas não se perturbe. Ou seja, não fiquem angustiados, não tenham medo, não fiquem atemorizados. Ou seja, Jesus está falando, ó, eu vou dar paz. Mas fiquem cientes que vai ter guerra, né? E a gente lê a história dos apóstolos lá em Atos, a gente vê a vida que esses caras levou, né? E a gente vê, rapaz, é ter muita fé. E ainda tem pessoas que não acreditam em Jesus. Tem pessoas que ainda não acreditam que um dia ele veio, passou por tudo que ele passou, prometeu que um dia vai voltar. Tem gente que ainda não crê nisso. E eu fico pensando, né? Será que essas pessoas, o que será que elas creem? O que será que essas pessoas creem, essas pessoas que não creem em Jesus? Será que elas estariam dispostas em morrer, em passar por pelo menos um pouco do que esses homens aqui passaram? Esses homens foram perseguidos, perderam família, perderam suas vidas, eram lançados em prisões, eram lançados diante de feras para lutar com as feras, leões, tigres, para lutar pela sua vida. Já tem relatos de que João foi jogado em um caldeirão de água de pinche fervendo. E nada aconteceu com ele, para a glória do Senhor. Né? E morria um, os outros ficavam sabendo que aquele morreu por causa do nome de Jesus. Outro era lançado na prisão e aqueles ficavam sabendo que aquele tinha sido preso por causa do nome do Senhor Jesus. Sabe o que é interessante? Não só na Bíblia diz isso, mas nos relatos da história. Se você pesquisar, você vai ver. O mais interessante é que enquanto mais a igreja, os crentes eram perseguidos, mais a igreja crescia, mais aumentava o número daqueles que acreditavam em Jesus. Olha que loucura, né? Olha que loucura. E Jesus prometeu paz para esses homens, prometeu paz para mim, prometeu paz para você se crer nele. Só que ele não nos deixa isento das aflições. Ele não nos deixa isento das perseguições. Pelo contrário, ele diz, aquele que crê em mim será perseguido. Ei, tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E olha só interessante aqui em João mesmo, no capítulo 15, no versículo 18, ele diz assim, ó, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Glórias a Deus. Olha que paz. Que paz é essa? Só quem está com Jesus mesmo para entender. Porque Jesus fala que vai deixar uma paz. Jesus fala, ó, eu vou deixar uma paz com vocês. Só que aí ele fala, ó, vocês vão ter aflição no mundo. Ó, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome.
Ó, vocês vão ser lançados nas prisões. Ó, o mundo vai odiar vocês por causa de mim. Mas Jesus fala, eu vou deixar a minha paz com vocês. Essa paz ela não pode ser comprada com o dinheiro, assim como o mundo oferece essa paz através da bebida, através da droga, da prostituição, através do pecado. Você compra, só que sabe o que acontece? Ela passa. Quando você volta em si, o problema está lá e muitas vezes tem até maiores problemas. Essa paz que o Senhor Jesus oferece é uma paz intranscendível, indiscutível. Não tem palavras que descrevem essa paz. É uma paz de espírito ao qual você crê e isso basta. É uma paz ao qual você não precisa de dar explicação. Você não precisa compreender, você só precisa crer. É uma paz de espírito ao qual você crê que Ele prometeu e vai cumprir. É uma paz ao qual você sabe que Ele prometeu que um dia Ele voltará para nos dar a eternidade e você confia. Você crê. Porque você sabe que os caminhos deles e os caminhos dele e o pensamento dele são maior e melhor do que o nosso. Mas para isso você tem que estar perto, você tem que estar junto. Porque quando você está afastado você não compreende. Você começa a achar que é loucura isso que eu estou falando aqui. E é loucura mesmo, porque o evangelho é louco, como diz Paulo. Você prega sobre um homem que morreu. Você prega sobre um homem que, aos olhos do mundo, perdeu porque ele morreu. Ele foi pregado na cruz. E sendo justo, ele decidiu morrer. Sendo filho de Deus, morando no céu, tendo a glória, ele decidiu vir para morrer. Só que ele ressuscitou no terceiro dia. Isso é o que muitos não conseguem acreditar. Porque olham com os olhos carnais, onde já se viu uma pessoa que morreu ressuscitar. Mas ele ressuscitou, porque ele venceu a morte. Glórias a Deus. Ele venceu a morte. Hoje a morte não tem mais domínio, porque ele venceu a morte. E ele diz que todo aquele que crê nele não morrerá. Glórias a Deus. Essa paz, só quem está com ele é que consegue sentir. Não tem como sentir essa paz, não tem como, sabe? Não tem como você nem ter ideia do que é essa paz estando no mundo. Porque assim como diz a palavra do Senhor, não tem como agradar dois senhores. Você agrada um e desagrada o outro, ou ajuda um e ofende o outro. Não tem como. Então não adianta você continuar no mundo e tentar buscar essa paz. Talvez você vai até na igreja buscar a presença de Deus, buscar o Senhor, mas você continua nas práticas do mundo. Não tem como. Não tem como. Sinto lhe informar, o Senhor Jesus diz isso, não tem como. Larga o pecado, larga as coisas mundanas, larga as coisas terrenas. Busca essa paz no Senhor Jesus. Toma essa decisão para a tua vida. Amém? O Senhor possa abrir a tua mente para tentar entender que loucura é essa. Para você ter essa curiosidade no teu coração, que loucura é essa? Homens que foram mortos, perderam suas famílias diante dos seus olhos, eram jogados nas prisões, diante de leões, tigres, para tentar lutar pela sua vida. Daniel foi jogado na cova dos leões. A palavra de Deus diz que Paulo mesmo relata ali que ele foi jogado diante de feras. E até hoje, essa palavra é viva. Até hoje,
A palavra de Deus, a Bíblia, é um dos livros, é o livro mais vendido do mundo. Até hoje, o nome de Jesus tem poder. Até hoje as pessoas têm curiosidade para tentar entender. Até a própria ciência estuda e analisa e busca para tentar entender. Mas Deus não se entende. Não tem como entender Deus. Porque Ele está acima de todo entendimento. Ele é Deus. Ele fez a ciência. Todo conhecimento é dele. Por mais que estudem, só vão encontrar aquilo que Ele permitir. Tenta buscar, tenta criar dentro do seu coração essa curiosidade para entender quem é Deus, que paz é essa, por que esses homens eram perseguidos, eram mortos, mas até hoje essa palavra tem poder. Até hoje o nome de Jesus é anunciado pelos 4 cantos do mundo. É por causa dessa paz. Paulo diz que no mundo o homem exterior era corrompido, era perecível, mas o homem interior, esse que está aqui dentro, ele não morria nunca. Por mais que ele era perseguido, ele não era abatido. Por mais que ele era afrontado, ele não se cansava daquilo. Ele não se cansava. John Bunyan foi preso por pregar o nome do Senhor Jesus, por pregar o Evangelho. Ficou preso durante 12 anos da vida dele. E os homens a todo momento, todo dia, ia lá na cela e dizia para ele: John Bunyan, a gente pode te soltar agora se você nos prometer que vai parar de falar desse nome, vai parar de pregar esse Evangelho ao qual você prega. E a resposta dele era: se vocês me soltarem hoje, amanhã eu falarei do nome de Jesus. Que loucura, cara. Esse Deus é tremendo. Quando você se entrega para Ele, quando você fala: Senhor, faça morada dentro de mim. A palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim, crê também no Pai. Porque aquele que crê no Pai e crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Cara, deixa Deus morar em você. Deixa o Senhor Jesus habitar em você. Para de buscar essas coisas que perecem do mundo. Deixa Deus cuidar do seu coração. Deixa Deus cuidar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Ele pode tudo isso. Mas fica perto dele. Aí se você tem que ficar perto dele, você tem que deixar ele fazer morada em você. E o Senhor deixa essa palavra no teu coração. Deixa Deus entregar essa paz para você. E eu não estou dizendo que aqui você vai ficar isento de problema, não. Pelo contrário, os problemas vão aparecer. Aquilo que hoje você pensa que não é problema, quando o Senhor Jesus entrar em você, fazer morada em você, seus olhos vão se abrir. Você vai ver: opa, isso eu não posso fazer mais. Isso eu não posso praticar mais. Isso eu não posso falar mais. Isso eu não posso pensar mais. E aí vai ter um conflito dentro de você. E aí você vai ter que guerrear. Porque o Espírito Santo vai passar a fazer morada dentro de você. E aí vai haver uma guerra entre a carne, que você já tinha, e o Espírito, que começou a habitar dentro de você. Vai haver uma guerra entre os dois. A carne, porque você já praticava aquilo. E o Espírito, porque ele quer moldar você novamente. Ele quer transformar você. E aí vai vencer aquele que você estiver alimentando mais. É uma história que eu gosto muito, que é de um homem que estava conversando com um amigo, e ele era recém-convertido. E ele conversando com esse amigo dele, ele falava: ó, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa, até às vezes parece que tem 2 leões lutando dentro de mim. E esses 2 leões eram a carne e o espírito.
E aí ele pergunta pro amigo, só que eu não sei qual o leão que vai vencer. Aí o amigo olha para ele e responde, sabe qual o leão que vai vencer? É o que você está alimentando. Você está alimentando a carne? O que alimenta a carne? O pecado, as coisas desse mundo, o pecado. Você alimenta esse leão, a carne, e ele vai ficando forte, vai ficando forte. Agora, quando você alimenta o espírito, esse outro leão, quando você alimenta ele fica mais forte que a carne. Por causa que a carne, você vai parando de alimentar a carne e esse leão vai ficando fraco. Como que se alimenta o espírito? Buscando a Deus, em oração, jejum, lendo a palavra do Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o teu próximo como a ti mesmo, obedecendo o que diz a palavra de Deus. E aí quando você alimenta esse Espírito, quando você alimenta o Espírito Santo, aí ele fica forte e ele vence a carne. Tenta entender, ou melhor, não tente entender, mas cria essa curiosidade de querer sentir, de querer buscar. Eu oro para que Deus, através dessa palavra, coloque no teu coração uma curiosidade ao qual você vai se abrir para que Ele entre. Que Deus abençoe a tua vida. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.